Começar aqui. Essa reunião vai ser a primeira reunião que a gente vai fazer retrospectiva, porque agora a gente tem um histórico de uma primeira sprint, então a gente vai tentar ser um pouquinho menos instrumental, explicar um pouco menos o como funciona o Oca Social Club, porque vocês já estão com uma certa experiência de como é que é o dia a dia da gente. E aí a gente agora vai realmente revisar, fazer uma retrospectiva, coletar os aprendizados e dizer o que é que a gente vai executar nos próximos 15 dias. Na verdade, tem uma reflexão. Oi, Alice. Tem uma reflexão de que esse sprint agora a gente calibrou para ela ser em 20 dias. Acho que nem é 21, é 20 dias por conta do carnaval. Então, assim, não tem como a gente lançar na terça-feira de carnaval uma nova sprint. E aí, por esse motivo, a gente preferiu lançar ou é na segunda ou na terça da outra semana. Certo? Então, essa vai ser uma sprint um pouquinho mais longa, só para a gente ter entendimento do que se trata a Sprint 2. E aí, conforme eu disse, a gente vai estar usando agora, até a gente conseguir ter a plataforma do Incubem, que é uma das atividades que a gente tem aqui mapeadas, a gente vai usar o GitHub Projects. O motivo pelo qual a gente vai usar o GitHub e não vai usar o Trello, não vai usar, sei lá, tem Gira, tem vários outros sistemas, primeiro porque a gente já tem pelo menos uma organização dentro do GitHub chamada Oxpace, a gente já tem um ou outro projeto lá, e essa versão pelo menos é gratuita, então o Git Projects ele não tem nenhuma lógica de pagamentos, não que eu saiba, então a gente não terá as limitações tradicionais que as outras plataformas que são empresas privadas terão. Certo? Então, por esse motivo, a gente vai usar o GitHub Projects, mas aí eu peço também, vou até adicionar uma tarefa aqui, para se alguém puder dar um suporte, eu vou botar aqui suporte a novos usuários do GitHub Projects. Certo? Eu vou botar isso aqui só para a gente conseguir deixar isso aqui pré-mapeado, nem que a gente depois tenha que fazer as tarefas, mas eu vou passar por isso aqui depois. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir hoje, eu dei um trabalho danado, porque eu passei pelo menos umas 2, 3 horinhas aqui, para conseguir ver todas as tarefas, configurar o ambiente de trabalho, ver todas as tarefas que a gente tinha executado, mensurar ou recalibrar a mensuração, definir as OKRs de cada coisa. Enfim, deu um trabalho para fazer isso, mas eu acho que isso é uma forma mais visual de a gente conseguir lidar com isso, até ter um Incubem. E por acaso, se o Incubem der uma grandíssima merda, a gente quebrou, o servidor perdeu todas as informações que tinha lá e tal, a gente já vai ter um ambiente configurado para backup, certo? Então, a ideia da gente é abandonar o GitHub na próxima sprint, porque a gente tem uma tarefa aqui específica para isso, mas nos próximos 15 dias a gente pode tentar, quem tiver interesse em observar e acompanhar isso, a gente vai conseguir organizar mais as tarefas por aqui, certo? O problema maior é que se as pessoas não entrarem dentro do GitHub Projects, aí tem uma consequência que eu não vou conseguir atribuir as tarefas. Aí eu vou ter que usar muito bloco de notas e as descrições de cada um desses cartões, né? Para dizer quem é que está envolvido em quê. Pode funcionar também, então não será um grande impacto, mas obviamente é melhor se todo mundo que faz parte do Oca Social Club, ou pelo menos quem está envolvido em atividades de verdade, tiver já uma conta, até para ficar mais fácil de você acompanhar no dia a dia. Certo? Então, essa é uma primeira questão que eu queria pontuar com vocês. E a retrospectiva da gente começa assim. Então, a gente vai dar uma passada rápida pelo que está em revisão. E aí eu vou contar para vocês aqui um pouquinho como é que foi esse aprendizado. E a gente pode, se alguém tiver algum ponto, algum esclarecimento para fazer sobre essas tarefas, a gente vai passando rapidamente por cada uma delas. Uma coisa que a gente deixa também, mas aí, Via, não sei se isso serviria para o Oca Social Club, mas a gente faz muito com o Berçário, né? No Berçário Empreendedores a gente deixa um momento no meio para a gente compartilhar um pouco mais sobre os aprendizados, compartilhar um pouco mais sobre como foi o processo para eles, o que é que foi. Eu acho interessante. Você acha melhor separar para o final, para o meio, depois que a gente faz toda a retrospectiva das tarefas, ou a gente vai fazendo tarefa e já fazendo uma recapitulação rápida? Eu acho que a gente consegue fazer, acho que depois da retrospectiva, até pra ter mais celeridade. Porque eu acho que quando faz no meio, tudo bem que fica mais Perde um pouco o quente e tempo. você lembra, mas eu acho que a gente perde muito tempo. Tá. Então acho que a gente pode passar por tudo e no final cada um pode trazer sua síntese, sabe? De pontos altos dessa sprint. Deixa eu ficar mais pertinho de tu aqui, só porque senão tu vai achar que a gente tá. Eu tô por aqui, mas eu tô escutando tudo. Pronto.
Então vamos lá. E participando também. Eu vou começar com o que está em revisão hoje. Então a gente teve a coleta de informações e imagens dos novos membros. Então isso aqui eu botei, eu fiz uma mudança porque eu tô levando em consideração todo mundo que estava presente e que conseguiu vir aqui em Oca para gravar, ou seja, participou do processo de gravação do onboarding, né? A gente ainda não tem a postagem, mas as pessoas se dedicaram, se abdicaram, vieram para cá, passaram tempo. Teve gente que sim, passou mais tempo, passou umas 2, 3, 4 horas aqui com a gente. Teve alguns outros que conseguiu passar uma horinha aqui pra gente conseguir revisar, mas houve uma dedicação, uma energia para isso aqui. E aí, por esse motivo, eu levei em consideração que isso é uma tarefa tamanho 3. Para quem não sabe, tarefa 3 é de 30 minutos até 1 hora, mas ela tem uma compensação que ela é uma atividade moderada. Exige uma certa nuance de como vai ser o encaixe, o que você vai falar, de que forma você vai se expressar. Vocês ajudaram a gente no roteiro, de que forma a gente ia fazer a captação. Então tinha esse processo que a gente, por ser uma atividade que teve gente que passou mais tempo e teve gente que passou menos tempo, a gente decidiu botar moderado, certo? E aí tá valendo 6 pontos para cada pessoa que participou disso aqui. Eu só queria realmente passar rapidamente para ver se eu não deixei ninguém de fora, tá? Do processo. Então eu queria ver aqui quem é que realmente participou aqui. Então eu sei que a Alice foi. Eu vou até por ordem de gravação. Acho que o primeiro foi Moisés. Deixa eu botar aqui. Eu vou até botar aqui como se fosse a ordem da gravação, viu? Pra gente ter mais ou menos o roteiro, Ótimo. né? Aí foi Moisés, foi o primeiro que a gente vai aparecer na imagem. Depois vem, acho que é Davi. Vi? Uhum. Davi. Depois teve Lais, que apareceu. Lais. E aí, pra finalizar naquele dia, foi Breno. Foi o primeiro dia de gravação. Breno. Aí, na sequência da ordem cronológica do encontro, aí vai aparecer a Alice, que também participou da gravação. Eve foi muito prestativa também, conseguiu participar mesmo online, na hora que a gente precisava, ela conseguiu sincronizar com o pessoal e conseguiu participar. E aí teve o desprendimento aí, a gente teve que fazer um improviso bem legal, bacana com o Caio, que ele veio nos dias, mas ele veio à noite, então a gente fez um espaço com ele, vai ser a sequência disso aqui. Ah não, aí primeiro vem Guilherme, né? Uhum. Não. A gente sobe a escada, passa em Guilherme e depois vai pra Caio. Isso. É isso. Guilherme. E por último, a pessoa aqui da sala, que é Rafa e Lucas. E Gabriel. E Gabriel. Aí veio o Guilherme, aí Caio. Aí aqui a gente vem pra Rafa primeiro. Rafa. Eu tô botando esse colchetes aqui, nessa aberturazinha. Esse é colchete? Como é o nome desse negócio mesmo? Não é colchetes, não. Galera de português, me ajuda aí. Chaves? Chaves. Chaves, é isso mesmo. Parênteses. É Chaves. Porque isso aqui é um checklistzinho. É colchete. É colchete, né? Então tá certo. Tá em dúvida se eu tinha falado certo. Então é colchete, beleza. Então... Nossa, eu só vi agora que ele tava transmitindo. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Tô transmitindo aqui. Quem puder ver aí a tela, facilita, tá? O porquê eu tô botando isso aqui? Eu vi agora também. Todo mundo que tá com esse que tá no nome aqui vai ganhar pontuação, certo? Então a gente vai estar dando 6 pontos para todo mundo que participou do vídeo, certo? Pelo menos da parte da coleta das informações e imagens dos novos membros. Então isso aqui é uma atividade que cada um aqui ganhou 6 pontinhos por ter feito parte disso, tá? Então isso aqui... E aí por isso a gente mudou para tarefa integrada. Como houve uma sugestão de Moisés de fazer aquele plano sequência, eu achei que não era justo a gente botar uma tarefa negociada, porque senão ia valer 6 pontos para ser dividido em todo mundo. E como houve realmente uma energia muito grande para conseguir fazer esse negócio, que todo mundo teve que vir para cá, se deslocar,
ficar aqui com a gente e tal. Então a gente achou melhor mudar de negociada para integrada, não foi, Vi? Para fazer mais sentido para todo mundo. Então foi a forma como a gente adequou, certo? E aí a gente tem essas pontuaçãozinhas vão ser dadas para todo mundo, tá certo? Aí eu só queria realmente era mostrar para vocês que houve essa mudança de tarefa integrada para negociada e é isso. Então eu vou depois... a avaliação vai ser avaliação normal, então assim, a gente não teve um maior ou melhor, não tem como a gente ficar fazendo julgamento sobre isso, então a gente vai botar como se fosse uma tarefa que teve uma entrega normal, básica, certo? Então o multiplicador vai ser 1, então todo mundo vai ganhar 6 pontos nessa aqui. Então, nesse sentido, o que é que eu vou fazer é... Então, essa coleta de informações aqui de novos membros, deixa eu ver aqui. Eu vou puxar para cá, por enquanto, como feito. Organização e arquivamento dos termos os termos assinados. Primeiro eu vou passar isso aqui. Preenchimento da assinatura do termo de compromisso pelos novos integrantes. E aí eu vou aqui puxar algumas orelhinhas. De todos os 15 membros, a gente teve somente 6 que conseguiram realmente fazer seu termo de compromisso. Mas, desses 6, somente 3 têm pontuações válidas. Certo? Então, foram validados somente 3. A gente fez aqui, aí houve sim um feedback. E aí, eu e Vitória, quando a gente foi fazer essa avaliação aqui das atividades, a gente anulou o de Gabriel, Moisés e Rafael. O porquê? Termo de compromisso aí é um feedback, tá? Pra gente poder, vocês pensarem um pouquinho na forma como vocês assinam qualquer tipo de documento. E a gente faz isso de propósito. A gente deixa uns armadilhinhas pra vocês, pra saber como é que vocês ficam atentos às informações que são passadas pra vocês. E são armadilhas que muitas vezes nem sempre elas são disponibilizadas de forma tão explícita. Porque às vezes você recebe um template, a gente que lida com documentação o tempo todo, a gente sabe. A gente recebe um template que está todo numa mesma cor. Então vocês já receberam um template que as alterações que precisavam ser feitas, o campo estava em vermelho. Ou seja, pode passar ainda mais desapercebido, não é isso? Mas para uma documentação padrão e funcional, né, que você consiga de fato utilizar e passar adiante, seja com o contratante, seja com algum órgão, qualquer tipo de documentação, até mesmo registradas em cartório, enfim, documentações válidas, elas precisam ter uma mesma cor, tá? Documento, ele precisa ter uma única cor. E uma regra, e assim, é uma boa prática de quando você trabalha com documentos, quando está em vermelho, é sinal de que você precisa alterar aquele campo. Seja vermelho ou seja qualquer outra cor. Outra cor. Então, quando vocês verem vermelho, é sinal de que vocês têm que alterar aquele campo. E tem 2 tipos de identificação. Você pode encontrar tanto a cor da fonte diferente, quanto também um grifo. Então, grifado e tá numa cor diferente, que não é preto, que é o preto padrão. Então, você entende que ali você precisa preencher ou alterar a informação, mas no padrão, quando você vai entregar aquele documento na versão finalizada, ele precisa estar todo em preto. Tá? E outra coisa, então a gente botou essa armadilhinha, 3 caíram, certo? E aí teve um outro também que foi em relação a assinar. Quando você assinar um documento, você nunca bote no campozinho que tem lá o ponto de assinatura, você não escreve por teclado, no teclado o seu nome lá. Lá você, na verdade, tem que assinar ou à mão ou com algum tipo de assinatura digital. Foi o que a gente fez também a sugestão, né? Você poderia, tanto é que foi o caso de Laish, acho que de todos os 6 que fizeram, Laish decidiu assinar à mão, e aí ela tem um processo também de escaneamento, e ela fez isso de forma adequada. E os restantes, eles preferiram fazer por assinatura do Gov. E também estava certo, então a gente aceitou essas pessoas que ficaram atentas. Então, o que é que a gente quer sugerir agora? Essa tarefa, como ainda tem muita gente que não fez o preenchimento da assinatura do termo de compromisso, essas 3 pessoas que não conseguiram, refaçam, certo? E mandem pra gente, que a gente valida os pontos na próxima sprint. E vai ser mais uma oportunidade para quem não conseguiu fazer na primeira sprint, fazer agora nessa segunda. Certo. E um ponto de atenção, tá? Se você tiver algum amigo seu que tá participando do Doca Social Club, que se inscreveu, tá dentro, tá? Foi selecionado, mas que tá inativo, a hora de ficar ativa nessa segunda sprint. Porque então, uma terceira sprint sem pontos pode ser eliminado, a gente vai abrir vaga para novas pessoas, tá certo? E aí a gente vai fazer essa substituição. Então, pessoas inativas, a gente realmente vai
tirar do ficar programa. olhando, atento, né? O movimento. Essa sprint E agora fazer essa pode retomar. substituição. E na terceira, aí se tiver 3 sprints sem realmente, ou seja, 45 dias sem nenhum tipo de tarefa ou não ter nenhum tipo de envolvimento. Aí sim a gente vai tirar do programa e fazer uma substituição mesmo, tá? E aí vamos nessa. Aí aqui a continuação é a organização de arquivamento dos termos assinados. Esse daqui foi interessante, todo mundo que fez preencheu da forma adequada, certo? E aí todo mundo ganhou a pontuação básica. Uma coisa que é legal, que Vitória, ela disse, teria ganhado mais pontos, conseguiria, nessa atividade específica, você poderia até ter ganhado 1,5 de multiplicador. Se você tivesse um ponto de atenção, aí uns cuidados, os detalhes que ela costuma assumir, mas é o seguinte, quando você for fazer todo mundo tem o mesmo nome do arquivo. Você poderia ter botado seu nome do arquivo para se diferenciar dos outros. Então isso mostra um certo cuidado. Eu certo? vou Na ilustrar assinatura. melhor, porque acho que pela tua explicação talvez não tenha ficado tão Tá. claro. O que acontece? Normalmente a gente precisa identificar o tipo de arquivo para que não seja necessário abrir ele para saber do que se trata. É uma boa prática de qualquer tipo de arquivação, tá? De arquivamento, na verdade. Então, se tratando, a gente sabe que ali são todos os documentos do termo de compromisso porque está na pasta. Mas digamos que a gente vai acessar o documento de forma isolada. É legal que eu tenha, além do seu nome, que eu tenha do que se trata o documento. Então, exemplo, Quer dizer, termo de compromisso e o seu nome. Para eu saber que é o termo de compromisso de Moisés, de Laís, de Laixe, de Gabriel, enfim. Então, é uma boa prática você ter alguma coisa que remeta ao que é o conteúdo do documento. E se você precisar de uma identificação do seu nome, ou da sua empresa, ou da organização que você representa, ou do time, enfim, você ter essa dupla informação. Às vezes até a gente tem que encontrar, sei lá, 3 tipos de identificação para nomear o arquivo. Então, só ilustrando para vocês, dando alguns exemplos. Então, ganharia aí o ponto 5, né, que é o de exemplo, né, de inspiração, quem tivesse atentado à forma como se renomeia um arquivo, tá certo? Mas uma outra coisa também também tem a preocupação de que se você fizesse isso e depois de ter assinado um documento que é .gov, você possivelmente também teria anulado seu voto, a sua assinatura. Ou seja, poderia ter também, por conta dessa renomeação, poderia também ter sido um ponto de eliminação. Por quê? Aí Explica aí, Vicky, acho que é importante. entender como o .gov funciona, tá? E aí fica esse aprendizado também para quem não tem tanta prática assim de ter que assinar documentos e coisas usando o Gov. Que é o seguinte, uma forma dele validar a sua assinatura é através de um validador que ele tem, que o nome é validador.it, se eu não me engano. Que é do próprio Gov, então você consegue validar por lá. E o que acontece? Uma das formas como ele faz para rastrear é através do nome do arquivo. Então, quando você assina e depois renomeia, se você vê, por exemplo, um arquivo que ele vai ter, um documento que ele vai ter mais de uma assinatura, vai ter a quantidade de assinaturas que o documento tem, ele vai ter assinado, por exemplo, é um documento que tem 3 pessoas assinando. Quando você passa pelo Gov, cada uma das pessoas, seguindo a ordem, né? Você não pode renomear primeiro depois. uma pessoa, depois a segunda, depois a terceira. Vai ficar lá uma sequência. Assinado, assinado, assinado. Você não pode mais renomear esse arquivo, senão você perde a rastreabilidade. Uma forma, que é uma boa prática também, de você poder renomear para determinados contextos o arquivo sem perder a rastreabilidade, é você fazer o seguinte. Na primeira versão que foi assinado, logo quando a terceira ou segunda pessoa, a primeira pessoa assina, você vai lá, a assinatura final no caso, você vai lá no Gov, valida, e aí na página da validação, depois que ele certifica, tudo certinho com essa assinatura, você vai ver que tem uma impressora na tela. Você clica nessa impressora e você vai conseguir salvar em PDF a certificação de que aquela assinatura em algum momento foi validada. O que acontece? Você adiciona essa página de PDF que você gerou, validando a assinatura, você adiciona em anexo no documento. E você vai manter o documento assinado, mais em anexo, ou seja, páginas em PDF a mais, a validação. Então, quando você for repassar esse documento adiante, a pessoa que pegar esse documento
seja para qualquer finalidade que seja, ela vai entender que foi assinado e depois foi validado. Então, aquele documento ele é sim válido, de ainda bola. que não tenha mais a registrabilidade, tá certo? Aulinhas aí de gente que tá E se acostumada a vocês lidar com tiverem essas... dúvidas de como funciona isso, me pergunta no off. De repente a gente tenta até fazer uma espécie de tutorial mesmo. Porque é bem útil, tá? É. Dá muita merda aí em vários projetos que a gente vê de editais e tal, porque a pessoa não se liga nesses detalhezinhos, assim, burocráticos que são importantes. Mas enfim, então a gente conseguiu aqui ter essas duas tarefas concluídas, mas a gente não vai botar como feito, porque a gente tem aqui, ó, de 6 de 15 pessoas assinaram, quer dizer, fizeram a organização dos arquivos, e 3 de 15 tem realmente, tá tudo certinho. Tem mais, pelo menos aí, umas 12 pessoas que estão precisando fazer esse preenchimento desse termo. Por esse motivo, como não existe nem nada aqui no sistema que eu possa deixar aqui, eu vou botar essas atividades como a fazer ou fazendo, tá? Isso. Então eu vou arrastar isso aqui para fazendo. E claro, quem conseguiu executar, a gente já vocês não precisam fazer em nada. Mas aqueles que estão com revisões aí pendentes, por favor, certifiquem de fazer isso, tá? E outra coisa importante, galera, é dizer que tudo bem vocês também não saberem de cara, tá? Sim. O momento pra vocês errarem, É como a aqui gente mesmo com a sempre gente. lembra, é aqui. Então é aqui que vocês vão aprendendo. Conforme vocês tiverem ter que assinar as coisas e lidar com documentações e com qualquer outro tipo de desafio, é quando vocês vão ter experiência. E a prática, e enfim. É isso aí. Depois eu volto para essas atividades que estão bloqueadas aqui. Eu vou botar primeiro os que estão em progresso, porque aqui a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Massa. Mas o em progresso funciona. A gente tem aqui 4 tarefas que a gente está em progresso, né? A primeira delas é essa questão. Ah, não, aqui são só duas, que essas duas aqui a gente acabou de botar. Essas duas aqui, ó. Post publicado da apresentação de novos integrantes e selecionar solucionar a integração simplificada do back-end da plataforma, sendo Supabase de solução preferencial. O que é isso aqui? Nesse post publicado de apresentação dos novos integrantes apesar da gente ter produzido o conteúdo, a gente ter captado o material todo, ainda está em processo de edição, certo? E aí, a princípio, a gente botou uma atividade tamanho 3, e uma tarefa complexa. Mas isso era pensando na época, porque precisa ter um bom design para conseguir fazer isso. Não é qualquer pessoa que vai conseguir, se não tiver o senso estético, não tiver entendendo os valores da marca, não conhecer OCA, vai ter mais dificuldade de conseguir fazer essa atividade sozinho. Mas a gente tinha pensado na época que seria um carrossel, como era o tradicional. Agora, como a gente está falando sobre uma questão de que é edição de vídeo, eu acredito que o trabalho quase que duplica. Sabe, o tempo que a pessoa se dedicaria para fazer um carrossel e o tempo que a pessoa vai se dedicar para fazer um vídeo é muito maior. E aí eu queria deixar como sugestão aqui, para quem tiver, até como estímulo, né? Essa atividade aqui eu estou botando, reenquadrando ela como tamanho 5, pela definição estratégica que vocês tiveram de transformar ele no vídeo. E é uma tarefa complexa, então isso aqui está valendo 15 pontos. Eu sei que quem hoje está mais fazendo isso de verdade é Guilherme. Eu acho que é a atividade que ele realmente assumiu para si. E ele se comprometeu a fazer isso e está com acesso Ao CapCut Pro. Ao CapCut Pro, né, Vi? Mas, se vocês puderem chegar perto dele e conversar um pouquinho para ver como é que ele está precisando dessa ajuda, o que vai acontecer agora é que, infelizmente, a gente não vai dar como concluída essa atividade porque vai ser executada mesmo na Sprint 2. A Sprint 1 já passou o time, era para ser Ela foi postada até hoje. executada, mas em parte. Em parte, né? Tá faltando ainda, então ela vai continuar como em andamento e a gente agora tá mudando ela da Sprint 1 para Sprint 2, tá? Por enquanto não tem impacto direto, mas isso poderia diminuir a quantidade de pontos na questão de feedback, né? Quando a gente for dar feedback para isso aqui, pode ser que tenha um impacto por conta do prazo que extrapolou um pouco do que a gente imaginava no começo, certo? Então é algo a se pensar, mas por enquanto está valendo 15 pontos para essa atividade. Quem puder chegar junto de Guilherme para ajudar ele, fique à vontade, mas não está concluído. Essa parte aqui de solucionar a integração simplificada do back-end da plataforma, aí tem uma galera aí que está envolvida nisso. Eu vou até botar assim, peraí, deixa eu botar aqui no post publicado da apresentação de novos integrantes. Eu vou botar aqui, fazer um edit. Guilherme está fazendo a edição no CapCut Pro
de Oca. Isso aqui é a atualização que a gente tem por enquanto sobre essa atividade, tá? Solucionar a integração simplificada do back-end. Então aqui, tem aqui alguns desenvolvedores, acredito que está com uma squad de umas 5 pessoas, que estão realmente pegando essa tarefa aqui e debatendo, vendo, participaram de uma mentoria com o Augusto esses dias para tomar uma melhor decisão sobre de como fazer essa experiência, né, dar certo, utilizando aí a Supabase. Foi uma decisão também que a gente decidiu em reunião, certo? Que vai utilizar o Supabase. Mas aí há um trabalho que vocês estão fazendo que é de refatoração desse código. Então, como houve essa decisão estratégica aqui, a gente botou essa tarefa de 21, e é uma tarefa, obviamente, complexa. Precisa realmente de pessoas que entendam aí de programação, que consigam ter todos os detalhes sobre o projeto, conseguir fazer a leitura disso. Tem muitos detalhezinhos aí pequenininhos que vocês vão precisar se atentar. Então, ela está valendo aí, é uma tarefa imensa, que é uma tarefa de 63 pontos, então está valendo bastante pontos. A gente vi com uma tarefa de 21 pontos e é complexo, então ficou de 63 pontos, tá? Para isso aqui. Mas ela é uma tarefa negociada. Ou seja, quando vocês terminarem de executar, a gente pede que vocês negociem desses 63 pontos, quem vai ficar com quantos pontos. Certo? Então, sei lá, Davi pediu lá, vamos dividir por igual? Não, fulaninho entregou muito mais, teve outra, fulaninho só colaborou dando algumas opiniões, então talvez ele fica com 2, 3 pontos. Então vocês vão chegar numa amarração em todo mundo que se envolve de como vocês vão dividir essas pontuações de 63 pontos, tá? Então é assim que a gente normalmente vai trabalhar quando a gente faz essas negociações. Porém, decidimos adiar, né? Porque não teremos condições, quando a gente entender o projeto e toda a complexidade dele, a gente entendeu que isso aqui vai acabar sendo entregue agora na Sprint 2. Se vocês também tiverem alguma opinião ou quiserem fazer alguma negociação diferente do que eu estou sugerindo, por favor, pessoal, fiquem super à vontade, tá? Para fazer interrupção e conversar sobre isso. Mas essas 2 tarefas vão continuar em progresso para ser entregue ainda nessa sprint, na verdade na sprint 2 agora, né? Não será mais validada na sprint 1. A fazer. Então, publicação e monitoramento do engajamento das pessoas com a postagem do onboarding. Isso aqui a gente não conseguiu porque não tinha ainda o vídeo para ser feito. Então, a gente não publicou e não monitorou. A gente não fez uma participação para ver os comentários, a gente não viu como é que era o nível de engajamento disso, a gente não conseguiu fazer um relatóriozinho mínimo, certo, para isso aqui. Então, essa tarefa também ficou pendente e só vai poder ser realizada, a gente vai manter ela aqui ainda na Sprint 2, mas ela só vai poder ser realizada quando a gente, de fato, tiver o conteúdo. Então, eu vou botar aqui também, adiar ela para a Sprint 2. E por último, a captação de recursos e vendas através de hospedagem do carnaval. Obviamente que isso aqui como vendedor, eu quero abordar leads ativamente por minha base de influência, para que possamos preencher as vagas de hospedagens disponíveis e atingir a meta financeira de sustentabilidade do Oca Social Club para esse ciclo. Então, como a gente falou, quem conseguir fazer uma venda direta terá um percentual da venda, inclusive em dinheiro mesmo. A gente vai ver se a gente converte em moeda, e da moeda a gente depois pode converter num saque único. Isso é uma coisa que eu estava querendo conversar contigo depois, Vi. Sim. Para a gente ver a melhor forma de poder fazer isso acontecer. Mas a gente tem essa atividade aqui e que vai ajudar muito a gente entender se esse produto ele é viável para o ano que vem, a gente poder trabalhar de uma forma mais estruturada e com muito mais tempo. Então, isso pode ajudar muito a gente captar vários recursos a partir do momento que a gente trabalha com antecedência. Então, essa atividade aqui, ela ficou pendente e ela vai fazer mais sentido agora nessa sprint, tá? Então, agora com todo o material que já foi feito, deixa eu só ver aqui com uma coisa, então vai para a sprint 2. Pronto. Outra coisa, notícias muito boas, pessoal, muito boas. A gente conseguiu já vender 2 camas durante o carnaval, então a gente conseguiu aí um fluxo de R$2.300, acho que era 2.200, alguma coisa assim, e R$300 ficou para a plataforma, mas teremos hóspedes. É garantido já tá pago, então assim, a gente já é sinal de que... Notícia excelente. Essa notícia aí, eu tenho certeza que já deu um fôlegozinho a mais aqui pra gente conseguir ajudar aqui o quintal da Oca e conseguir manter uma equipe funcionando, né, Vi, até a data do carnaval, para ajudar a melhoria da casa. Então a gente vai conseguir aí contratar um serralheiro para ajudar a gente a fazer algumas finalizações de decoração e ambientação,
para deixar o ambiente mais confortável para o pessoal que vai vir para o carnaval, mas obviamente isso deixa legado para a gente que está utilizando no nosso dia a dia. Mas vamos lá, a gente tem capacidade de receber até 16 pessoas confortavelmente. Então a gente está com essa meta aí temos 2. Estamos tendo procura, então só hoje mesmo eu tive uma procura de um grupo com 4 pessoas e outro grupo com 6 pessoas, então está tendo demanda, e eu tenho sim crença de que a gente vai conseguir aí pelo menos umas de 6 a 10 hóspedes, eu imagino que a gente vai conseguir sim daqui até o carnaval. 16 já acho, talvez, vai depender do empenho de todo mundo aqui pra gente conseguir bater essa meta, mas 16 aí é muito dinheiro, então isso é muito bom para a organização. E a gente ficaria muito feliz aí de conseguir ter esse fluxo de caixa para a gente poder utilizar ao longo do ano. Mas vamos nessa. Aí eu queria ir para outra coisa. Por isso que eu deixei aqui bloqueado, que é o seguinte. A gente não tinha previsto qual era a estratégia, por isso que eu botei tudo bloqueado aqui, que era o seguinte, planejar, estruturar e ativar a Oca no carnaval. A gente fez algumas reuniões, mas essas reuniões não foram necessariamente... uma reunião que a gente marcou tempo. A gente aproveitou muito as deles, os 15 minutinhos que a gente tinha todos os dias, para realmente fazer esse planejamento, a estruturação e ativação. E conforme a gente ia conversando nas deles, foram surgindo essas outras tarefas. Então, por exemplo, o anúncio do Airbnb, isso aqui foi executado, certo? Por membros do Oca Social Club, mas a gente não chegou a mensurar isso, certo? Então, por esse motivo, eu deixei isso aqui como bloqueado, porque... eu posso sugerir uma mensuração, porque eu sei que quem fez isso aqui foi, em especial, Lucas, com um suporte pequeno de Rafael, não foi, Vi? Que estavam aqui em Oca e ficaram a tarde inteira no computador de Oca, que tá logado, certo? A conta do Airbnb, que no caso é uma conta minha, então por isso que a gente vai deixar isso aqui em Oca, para ser feito aqui em Oca, essa atividade de acompanhamento de anúncios e tal. Mas ele fez o lançamento das fotos, ajudou no copy, a gente ficou trocando ideia. E aí, por esse motivo, eu queria sugerir que fosse uma tarefa tamanho 5, porque ele passou realmente quase um turno aqui com a gente. Ele estava fazendo algumas outras coisas, mas ele ficou aqui. E uma tarefa, assim, que eu acho que foi muito interessante, vou botar como negociada. E a complexidade 2, não é uma coisa muito difícil, mas vocês tinham que entender como é que funciona a plataforma do Airbnb. E aí, nesse sentido, eu estou querendo aqui oferecer 10 pontos para quem se envolveu nisso. E aí eu queria depois que quem negociasse isso aí seria Gabriel e Lucas. Mas aí será que Gabriel e Lucas estão aqui? Não estão. Então não tem como avançar muito nisso aqui, porque foram eles dois que se envolveram. Então eles vão ter que negociar entre eles como é que vai ser essa distribuição de 10 pontos, tá? E aí a gente consideraria isso como desbloqueado. Além de peixe de carnaval, pessoal, também queria aí, eu sei que teve uma galera, os programadores aí também estão de plantão, que fizeram essa landing page e a gente não chegou em momento nenhum a negociar a execução disso. E eu queria deixar esse momento agora, porque acho que praticamente é a última tarefa que a gente tem para conversar sobre. Tem mais um aqui, mas eu queria que vocês pudessem falar, porque eu sei que vocês testaram muitas ferramentas, eu sei que foi um trabalho que deu bastante trabalho, então... eu sei que teve trabalho, né? WordPress, eu sei que teve Lovable, eu sei que a galera tentou Base 44, e aí que eu entendi é que no final das contas o que funcionou melhor foi o Google AI Studio, com algumas adaptações manuais. Então vocês fizeram o lançamento e vocês subdividiram isso. Então eu queria tentar mensurar com vocês o tempo que vocês levaram para fazer essa atividade que não estava prevista inicialmente na sprint, mas que eu acho justo sim a gente dar pontos de atividade por isso aqui, porque tirou um tempo danado de vocês. E aí eu queria que vocês pudessem aí ver quem que se envolveu em quem, como é que vocês se dividiram para a gente poder fazer a negociação disso aqui. Opa, boa noite. A Land foi oficialmente feita por mim, Davi e Breno. Boa. E aí a gente levou 3 dias para ficar pronto até aquele resultado lá que eu mandei no grupo. Massa, Lais, Breno e Davi, né? Beleza. Isso. E sobre o deploy eu tô tentando resolver. Tá dando um probleminha, mas aí eu tô tentando, né? Boa. No processo. Beleza. Quando... Era pra tu ter me dito, pô. Quando eu terminar aqui, eu fico pra gente ver. Boa. Beleza. E aí, veja, a gente tá aqui, aí já que vocês levaram 3 dias, o que é que eu poderia sugerir? Que isso fosse atividade aqui de... É uma atividade, eu não sei se eu posso considerar uma coisa complexa, para vocês eu acho que é uma atividade chamada moderada, mas eu acho que ela foi bastante trabalhosa porque vocês
tiveram essa oportunidade de testar ferramentas e tal, e eu consideraria que seria melhor se a gente botasse uma tarefa tamanho 21, ou seja, uma tarefa aqui que levou quase a metade da semana, mas ela é uma tarefa negociada, tá? Porque vocês foram conversando, resolvendo e tal, então vocês vão ter que negociar isso, e aí complexidade eu queria sugerir que fosse moderado, certo? E aí vocês possam negociar aí da forma como vocês quiserem. Vocês já querem propor, porque eu já deixo isso aqui executado e tá tudo certo aqui, Então a gente tá falando aqui de 42 pontos. Como é que vocês querem dividir isso? Olha, eu vou ser bem sincera, pra mim o que importa é o aprendizado. Em questão de ponto, aí eu deixo bem livre. Ah, minha filha, não tem isso não. Trabalho é trabalho. Por mim, fica igualado a todos, porque todo mundo ajudou, ninguém pesou nada, ninguém se comunicou certinho e deu tudo certo. 42 Sim. dividido por 3 dá quanto? Vê aí. Cadê a galera de exatas? Também acho que seria melhor a gente dividir por 3 mesmo, tudo igualzinho. 14. 14 exato? 14 exato. É 42? 42. É 14 exato? É, 14 exato. Isso. Então, beleza. Então, eu vou deixar 14 pontos de atividade para cada um negociado aqui, tá? Uma coisa também que a gente precisa mensurar, Vitor, eu não sei se você já deixou previsto aí, eram as atividades, como atividade de rotina, se fazer presente aqui em Oca. Que a gente teve... Botei aqui. Que a gente teve alguns. Inclusive, vocês podem apontar agora, durante a reunião, quem veio, quantos dias, é a hora da gente relembrar isso, porque o acompanhamento de frequência a gente acabou não... Confesso que a gente acabou não fazendo, então a gente vai precisar de vocês para relembrar isso. Mas nessa próxima sprint vai ter uma agendinha onde a gente vai sempre marcar o dia que você veio e quantas horas você passou aqui. Rapidinho, Pra ser pronto. mais fácil de mensurar. Aí o que é que eu quero... Por enquanto eu quero improvisar. Aí eu fiz um improviso, vi, que era assim, suporte presencial em Oca. Aí eu tava tentando listar as coisas que as pessoas aqui foram e ajudaram a gente. Por exemplo, eu sei que teve ajudantes da cúpula, a gente teve que virar aquele negócio lá, deu um trabalho da porra. Teve o pessoal que ajudou a botar a luminária aqui. Mas aí isso foi coisa recente. Não, então, mas a Tiveram gente alguns só... que vieram trabalhar daqui. Aí o que acontece, esses dias que eles vieram, eles já estão ganhando pontos de atividade pela própria atividade. Eu não confesso que a gente ainda não consegue, por conta do sistema, dar um ponto de rotina ainda. Tá. Mas eu consigo dar pontos pelo que eles executaram aqui. Eu acho que a gente consegue fazer pontos de frequência, porque nesse caso tinha coisa pra fazer do ponto de vista físico. Físico, foi. Mas às vezes eles vão estar aqui disponíveis pra gente trocar uma ideia, enfim, eu acho que isso é válido Também é também. válido. Então, a gente queria a ajuda de vocês, pra vocês relembrarem a gente quais os dias que vocês vieram. Pronto, porque aqui realmente eu não vou conseguir fazer isso agora, mas eu já vou dar alguns pontos aqui pra Sim, galera por que isso ajudou aí. nisso aqui, sabe? Certo, perfeito. Então aqui eu vou considerar, tipo assim, tudo tarefa integrada. Essas aqui é tudo tarefa integrada. Quem participou vai ganhar a mesma quantidade de pontos, certo? E aí, o que acontece? Isso aqui vai ser meio difícil mensurar, e eu não sei se eu separo, eu acho que eu vou acabar separando por atividade. Agora, eu acho, vi que isso aqui, ó, luminária... foram pessoas diferentes. Não, vai dar certo, porque o pessoal que ajudou na cúpula, pra botar lá atrás, não foi a mesma galera que ajudou na luminária e na estrutura de paredes. Certo? Então eu vou dar a mesma pontuação para cada um que participou disso aqui. E meio que dá certo isso, sabe? Eu acho que o pessoal que ajudou na luminária e na estrutura de parede era principalmente a galera do Robô Livre, que tava por aqui no dia. E da cúpula já foi um dia específico que a gente tava gravando. Então eu vou dar a mesma pontuação, certo? Para quem participou disso aqui. E aí eu queria propor que fosse uma atividade aqui de tamanho Salvo 3. engano, foi Davi, Breno e Moisés. Eu vou botar a tarefa tamanho... É porque a gente demorou uns 20 minutinhos pra fazer, 20 a 30 minutos pra fazer a cúpula. E a luminária já foi uma coisa que demorou um pouquinho mais de 1 hora. Acho que demorou 1 hora, 1 hora e meia. Eu vou botar a tarefa 5, porque eu acho que é justa. E vou botar a complexidade 1, simples. Não tinha nenhuma complexidade maior, era mais força bruta mesmo. E ignorância pra conseguir resolver. Então eu vou botar aqui, certo? Pra quem participou dessas atividades aqui, 5 pontos pra cada um. Certo? E aí eu vou listar aqui que foi Breno, foi Davi também tava,
E na cúpula tinha mais alguém. Era Breno, Davi, quem é que tava? Moisés? Não sei. Teve um dia também que Acho que Breno... foi Moisés também tava? Ó, lembrei de outra coisa. Foi. Moisés. E Moisés. teve outro dia também, eu sei que Aí teve Laís Rafa. estava por aqui, ela ajudou a gente com louça. E em outros dois, e outro dia tava Davi e Breno, e eles ajudaram a gente pra varrer antes de uma agenda que a gente tinha pra fazer aqui também. Então fica bem justo isso, porque eu vou botar a Laixa aqui, certo? Junto E com o Davi. pessoal, mas Breno, Davi e Moisés, eles tiveram aqui, mas como eu botei tarefa 5, então fica justo. Eles tiveram cúpula e tiveram essa situação de ter ajudado a gente a Pronto. varrer. Então eu vou botar Rafael e Lucas. E só pra avisar, tá, galera? Eu fiz essa menção porque, do ponto de vista de coisas que vocês fizeram práticas, né? Ajudaram a gente aqui com o espaço. Mas a gente também vai valer quem esteve presente. A gente só não consegue lembrar agora, tá? Mas aí vai ser uma pontuação separada, tá? A gente faz separado, Vi. Pronto. Tá? Aí eu vou botar isso aqui, então essas aqui são as pessoas que vão ganhar as pontuações. Acho que é isso. Passamos por todas as tarefas. E aí eu queria saber se... Rapidinho. Pronto, aí eu queria agora era deixar um pouquinho mais o tempo em aberto para vocês poderem compartilhar um pouquinho como é que foi essa primeira sprint do Oca Social Club antes de a gente dar início aí à segunda sprint e falar um pouquinho sobre as atividades que vão entrar nesse novo fluxo. E aí eu queria que vocês falassem como é que foi a experiência, o que é que vocês conseguiram aprender mais, quais foram as interações que vocês gostaram, pontos de melhoria ou feedbacks que vocês acreditam que seriam importantes compartilhar com todo mundo, ou até mesmo com alguma pessoa que colaborou com vocês. Então eu vou deixar um momento aqui livre. Se puderem aí uns 15 minutinhos, a gente pode deixar pra gente conversar sobre a Sprint 1. Em relação ao que foi o que eu consegui aprender nesse sprint, foi mais em relação à comunicação, assim. Tive esse início de aprendizado em comunicação, como se portar, assim. Em relação a trabalho em equipe, tranquilo até agora. Tá sendo bom demais trabalhar com o pessoal aí. O pessoal é tranquilo, o pessoal não tem rixa, nem briga, nem nada. O pessoal entende, opina e se tiver de acordo, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. Sobre o andamento do Incubem, eu refatorei o código em relação aos arquivos front-end, não ao back-end. Eu refatorei já, mandei pro pessoal validar, mas estão nessa etapa de validação ainda. Não tive esse retorno de ninguém, não. Tu refatorou. Como é que vocês se dividiram, assim, só pra entender como é que vocês estão se dividindo pra... Não, então, eu vi que o pessoal tava muito focado na landing page, eu peguei pra mim essa refatoração eu fiz. Boa. E eu só mandei pra eles validarem, se era isso mesmo ou se tem que mudar alguma coisa. Tá ligado? Massa. Enfim, depois pronto. Então, se já tiver sido refatorado, isso aí já é meio caminho andado. Vamos ver o que o pessoal vai... A revisão depois, no final disso, vocês podem avaliar. E aí a gente conversa. Acho que até sábado, acho que eles olham. Beleza. Show de bola, Moisés. Obrigado aí pelo feedback. Então, que bom que foi tranquilo aí pra vocês. Mas agradecer também a tua colaboração. Eu sei que aí você trabalhou bastante também. E isso é muito importante pra gente. Mais alguém quer fazer uma fala? Eu quero, Alice. Oi, querida. Eita bronca. Boa noite, todo mundo. Vê só, então, meu comentário é o seguinte. Nesse sprint atual, eu praticamente só fiz parte da gravação do vídeo. As outras foram coisas bem técnicas. Porém, nesse sentido, como foi dito lá na apresentação, e seria interessante as pessoas que não têm certas habilidades compartilharem, né? Por mais que fique só com ali um ponto, tal, etc. Mas se a gente pudesse... assim, temos as sprints, show de bola. Quando vamos começar esse grupo aqui de 2, 1 ou 3 pessoas a executar essa atividade aqui dessa sprint? Quarta-feira, certo. Quem quer participar? Nem que seja como observador, sabe? Tipo, se a gente conseguir se comunicar nesse sentido. Eu não sei se houve isso e eu que estou sendo relapsa, ou se não houve e pode ser uma sugestão de melhoria para a gente fazer isso, sabe? E havendo essa inclusão desse hábito,
se a gente pudesse, assim, por exemplo, então a gente vai fazer, eu vou só supor aqui, esse que está aqui em andamento, solucionar a integração e simplificar do back-end da plataforma. Tá. Quando a gente for resolver com as pessoas técnicas, né? Qual é a estratégia? É assim, assim, assado. Tipo, para poder elaborar esse pensamento crítico de como é que eu consigo ensinar algo para alguém, entende? Ninguém está pedindo para ser professor. É só nesse sentido do, vamos fazer um roteiro. Qual que é o passo a passo? Qual que é a conclusão dessa atividade? Sabe? O que eu vou fazer até... Enfim, é isso. Massa. Porque quando for uma Muito atividade bom. que eu tenha a competência para assumir, aí eu pretendo fazer o mesmo. Com certeza, Alice. Inclusive, acho que uma coisa que dificultou um pouquinho dessa comunicação, que realmente faltou, acho que tiveram algumas chamadas gerais, mas foi uma coisa muito pouco específica. Principalmente para quem não estava tão envolvido tecnicamente falando, ou quem não tinha essa expertise. Mas eu acho que foi por conta de um desafio dessa primeira sprint de comunicação, onde a gente tentou, ao máximo, emplacar o Discord, e a gente percebeu a falta de engajamento através do Discord. Até por dificultar a visualização, algumas pessoas não têm tanta familiaridade ou hábito de acessar Discord. E aí a gente fez uma coisa que foi abrir o grupo do WhatsApp para vocês mandarem algumas mensagens. Porque a gente entendeu que para chamadas como essa que você sugeriu, ajuda. Então, pelo menos nesse primeiro momento. Mas ainda é uma coisa que a gente quer deixar só para assuntos muito específicos, não para bate-papo, porque senão se perde. Então, ao mesmo tempo que alguém vai lá no WhatsApp, no grupo, e fala: preciso muito de alguém interessado, ainda que não seja técnico, mas para estar junto nessa atividade, eu acho que ela vai ser muito rica para quem puder participar. Cola junto comigo, né? Isso supondo uma chamada vindo de vocês. Mas aí, se, sei lá, 5 pessoas comentam depois, já sobe lá pra cima. Então, Não, isso eu tem acho que é esses muito bom, Vi. desafios, Eu assim, acho sabe? a ideia, tanto é que eu acredito que o WhatsApp vai ser o lugar dos anúncios. Anúncios desde informações gerais sobre coisas importantes da coordenação, até mesmo reuniões, encontros. Isso é importante. E principalmente essas comunicações de avisos de trabalhos. Eu acho que quando vocês estiverem se montando uma equipe e tal, vocês podem começar talvez pelo WhatsApp. Porém, não se trabalha no WhatsApp. Esse é o ponto que eu queria deixar muito reforçado mais uma vez, de que tudo que houver de documentação, de troca de ideias, de compartilhamento de dados e tudo que envolve os projetos em si, vocês vão ter os canais de comunicação de cada um das áreas, né, que estão relacionadas àquela tarefa. E a gente vai tentar manter assim. Então a gente está tentando organizar isso tudo por tópico. Então a gente vai identificar qual é o tema daquela sprint, o que é especificamente aquela tarefa tem envolvida, e a gente queria nem que seja um tópico para aquela tarefa específica. Então a gente pode criar até por tarefas. Isso vai facilitar a gente em procurar as tarefas da gente quando a gente for trabalhar com elas. E até mesmo quem estiver chegando depois, no futuro, não vai ter problema nenhum de encontrar os históricos disso. E reforço aí esse pedido de Alice, de tenta incluir também pessoas que não necessariamente vão colaborar de pronto, porque, veja, às vezes você chama alguém que está interessado, mas que não necessariamente entende ou sabe fazer, mas a pessoa às vezes pega rápido ou consegue ajudar numa coisa ou outra. Às vezes é um palpite, sabe? Uma coisa que pode... Acho que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Mas também não joga a culpa na pessoa que assumiu a responsabilidade, não. Quem também não tá colaborando, chega junto e procura saber, tá? Então é importante então ter às essa vezes, proatividade. Tem os dois lados, tá? dizer assim, galera, eu quero participar dessa. Se tô com o tempo tranquilo, qual é a Não atividade sei, que tá mas mais... quero, sabe? Qual é a atividade que tá mais empancada? Usa também para anunciar a necessidade de... eu quero ajudar em alguma coisa, o que é que eu posso ajudar? Então chega também... Ou eu quero aprender isso aí que vocês estão discutindo. Então, às vezes tem que também ser um pouquinho... como é que se fala? Tem que ir de cara lavada e dizer assim, quero participar também. Exato. Beleza? Então é uma proatividade dos 2 lados. Obrigado, Alice. Obrigado aí pelo comentário. Deixar a gente sempre atento. Eu tenho uma sugestão. Fala aí, Lás, por favor. Eu tenho uma sugestão e algumas dúvidas. A sugestão seria em relação ao Discord botar realmente como uma tarefa pontuada, a ver se os membros engajam. Seria uma forma de troca. Se eles engajam, vai andar até muito mais, né? Claro. Tipo, vai ganhar pontos. E eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo,
pessoas não técnicas, como vai ser essa adaptação? Se está sendo difícil a adaptação ao Discord, imagina o GitHub. Para pegar esse plano de projeto aí, gestão de projeto. Então, tipo, a gente teria que treinar, talvez nossos colegas, eu não sei. Eu tô achando Eu acho que é que era bom uma. também pensar nisso, entende? Maravilha. Eu acho Quem não é ótimo isso. técnico, por exemplo, a Alice, ela não é dev. Tipo, a área dela não tem nada a ver com dev. Então, eu acho que ela nunca nem viu o GitHub, tá ligado? Então, assim, a gente pensar em como vai englobar, fazer com que todos os membros possam utilizar o GitHub, botar uma atividade pontuada até para o GitHub mesmo, ver aí como faz para o GitHub e para o Discord, para Total. estimular os membros de usarem. E eu tenho outras dúvidas que eu não sei se vai ser falada ainda, mas em relação, era, por exemplo, o post. O post vai ter um post do vídeo e um post das imagens? Ou vai ficar só com vídeo? Só com vídeo. Veja, A eu entendi princípio. que a princípio só o vídeo. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? É. A Se a gente ideia do carrossel entender. também foi? Oi? Abandonou a ideia de colocar o carrossel também? Ah, tinha essa ideia do carrossel, desculpa, eu não Não, o lembrava. carrossel era a sugestão inicial, mas aí a gente adaptou pra Mas fazer eu entendi agora, pelo que Moisés falou, que a ideia era ter os dois. Hum, Tudo bem, faz os É dois. porque pode porque ser. eu acho interessante o carrossel, por quê? Porque eu consigo colocar a minha foto do carrossel no meu status do Instagram, por exemplo, tá ligado? A gente pode, por exemplo... Não. Legal. A gente pode botar o primeiro vídeo na capa do carrossel e o resto do carrossel continuar sendo a... Ou seriam dois posts Não, diferentes? seriam dois posts diferentes. Acho que seria um Reels e um post, né? Tá bom. Seria. Pode ser. Pronto, massa. Então, em uma É coisa... porque eu acho interessante ter isso de cada pessoa colocar a própria foto no stories, sei lá. Eu acho legal. Não, faz sentido, faz sentido. Total, eu tava vendo que só post colaborativo é só o dono da conta mais 5. Então nem rola, né? Teria que ser realmente Mas de tem outra forma. o post como colaborativo realmente não rola, mas a marcar as pessoas rola. Isso aí é super fácil. Dá pra marcar quantos você quiser. Aí cabe os 15, entendeu? Na marcação do post. Mas realmente, como com o post compartilhado, realmente não dá. Uma coisa que a gente pode fazer também é fazer de um jeito que todo mundo seja marcado na primeira página. Porque quando você clica na palavra, na pessoinha lá, que fica no ícone, né, de pessoinha, tem lá a lista. Eu acho de mais fácil fácil fazer acesso. na pessoa específica. Sim. Porque tipo, vai aparecer o carrossel. Vai aparecer a aí foto aparece e a quem sua foto e quiser tá lá a acessar seu foto, aí perfil você clica acessa. lá e vai direto pro perfil do cara. Pode ser. Sabe? Então. Eu acho que vai ficar muito a critério do pessoal também. Isso é uma coisa que é uma Pronto, questão. a gente Pronto, é uma pode- questão do como vai ser feito. Aí a vocês que gente pode definem isso. lançar essa tarefa, já que ela não tá dentro do escopo dessa sprint atual. A gente lança o carrossel e aí o como vocês definem. Fica a critério de vocês. A gente só vai assinar embaixo. Carrossel do. Eu acho que o design do carrossel a gente poderia se basear no vídeo. Pode. Espera o vídeo, né? Espero o vídeo, espero que Conversar, né? Tem uma estratégiazinha Eu vou aí até que é perguntar bom. se ele Guilherme quer alguma ajuda. Tá? Pra Era ver se legal. ele quer algum help. E tem uma estratégiazinha, assim, boa. também de como postar isso da forma mais adequada. Então, se isso vai ser antes, depois do vídeo. Então, primeiro posto o carrossel, depois posto o vídeo, ou o contrário. De que forma vai escrever a legenda. Então, tem uma estratégiazinha que vocês têm que pensar aí. E aí, eu vou deixar isso aqui também como uma atividade para o backlog, para a gente poder estruturar isso. Em relação à sugestão de lives também, suporte a novos usuários do GitHub Project, foi o que eu conversei aqui. Então, eu vou criar, essa tarefa está criada. Certo? Eu só vou realmente definir aqui um tamanho para isso. Então, a gente pode fazer... Eu não sei se isso aqui seria... Acho que fica entre 15 a 30 minutos. Porque poderia ser uma conversa direta com a pessoa, tipo, mostrar, ou pode ser um manual. Mas eu acho que uma conversa acho mais pessoal, eu acho que é mais legal. Interessante fazer que nem uma conversa, bicho. Não sei, o que é que tu acha? Gente, eu não sei se só eu é que sou... Tipo, a gente pode burrinha fazer um do- manual, porque a conversa ela pode esquecer depois, tipo.
Acho interessante Não, fazer então, um eu manual, gosto tá ligado? de manuais, de vídeo, YouTube e tal, etc. E a gente poderia marcar um momento que eu fizesse a apresentação de tela e demonstrasse se eu aprendi ou não. E aí, Ah, isso aqui pode tá ser, errado, pode tá ser. certo. Saca? Pra ser efetivo, Tranquilo. pode ser? Eu posso ficar contigo nessa, se você quiser. Peraí. Eu posso contribuir também. E, tipo, eu acho interessante, além da conversa, ter um manual. Porque, por exemplo, não é só a Alice, que não é da área de tecnologia. Tem O Júlia, legal tem do Guilherme. manual Acho é que Tem. porque Guilherme pra pode consulta até conhecer, né? rápida. Ele é designer. É. O legal do manual é que pra consulta rápida, tipo, putz, esqueci qual o passo a passo, tipo, por onde eu vou depois agora. Aí você vai lá, acessa rapidinho ali o PDF, o que seja, e já lembra. Sabe o que eu acho que poderia ser legal? Era vocês Até pra fazerem... documentação do Walker Social Club, porque vão Seria vir mais muito bom. pessoas que também não têm essa familiaridade. O que é que eu acho que seria muito bom? Era vocês fazerem um vídeo, gravam a tela e uma interação entre vocês, faz esse vídeo gravado, porque depois você transcreve ele e Transforma IA no PDF. pode ajudar a fazer esse manual, sabe? Pronto, pode ser. Sabe? Então eu vou deixar isso a critério, eu vou botar aqui uma tarefa de 30 minutos a 1 hora, certo? Para vocês poderem se envolver, e vou botar a complexidade aqui moderada, porque tem que ter, a pessoa que for dar isso tem que realmente saber mexer bem no GitHub Projects. Então vou botar aqui, aí depois Eu vocês... consigo ficar com isso aí. Pronto. Aí você vê aqui o tipo, e aí eu vou botar aqui como algo, a princípio, negociado, porque tu pode marcar, por exemplo, um call com todo mundo que vai estar recebendo, né? Então, tipo, tem 3, 4 pessoas que realmente não sabem nada. Então, vamos tentar marcar e organizar isso e tu assume, sabe? Tranquilo. Beleza? Eu consigo montar um planozinho pra semana que vem. Show de bola. Show de bola. Ó, então calendário, beleza. Aí, vamos lá. Sobre as tarefas... Ah, sim, desculpa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acabei cortando aqui a fala antes da gente avançar pra... Eu já adicionei essas 2 tarefas, tá? Que vocês sugeriram agora, a gente já tá adicionado pra gente executar agora. Não tava previsto, mas já botei logo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos avançar pra sprint 2. Acho que sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para as tarefas agora dessa sprint. Seguinte, então a gente tá com a lógica aqui de... Carnaval é o nosso foco, é onde deve ser gastado maior energia, porque pode ser onde a gente tem os melhores retornos. E a gente botou algumas série de tarefas que podem ser complementares ao carnaval, seja na perspectiva de quem é mais técnico, programador, seja quem é mais hustler, até mesmo na parte de comunicação. Então, tem um pouquinho de cada, certo? E eu acho que vocês poderão se misturar bem na execução dessas tarefas. A primeira coisa era o seguinte... vamos receber hóspedes, tá certo. Já temos 2 pessoas que contrataram o Oca para ficar aqui no carnaval. E queremos ter mais pessoas aqui. Então, uma coisa que era muito importante era a gente conseguir entender quais são as principais necessidades que Oca precisa ter executado nos próximos 14 dias enquanto adequação do espaço para receber essas pessoas para o carnaval. Então, assim... Onde é que a minha sugestão é fazer uma matriz de impacto e esforço, ou seja, onde é que gera maior impacto com menor esforço, para esses visitantes que estão vindo aqui para o carnaval ficar hospedados em Oca. Então a gente queria era marcar uma atividade presencial, certo? Onde vocês pudessem se juntar e fazer um grupozinho de trabalho, que pudesse vir para cá e a gente pegar literalmente uma pranchetinha, um celular na mão e olhando tudo. Meu irmão, isso aqui... Essa cor desse negócio aqui tá parecendo mal acabado, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar... E o que acontece? A gente vai montar um plano de ação para com que essas pessoas que a gente vai contratar nos próximos 14 dias, com a ajuda de Jaciel, possam executar essas melhorias para receber essas pessoas. Então a gente quer promover esse encontro e obviamente que isso também é uma capacitação, porque eu sou muito acostumado a gerir espaços que tem muitos detalhes físicos. E aí a gente vai tentar fazer esse momento ser um momento para vocês entenderem como faz uma gestão de espaço. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas questões de POPs. Vai ser a iniciação da gente vir para falar sobre POPs. Legal. Procedimentos operacionais padrões. O POPs significa isso. E já botando o objetivo do carnaval. Então essa é a atividade que a gente vai executar. É uma atividade simples, mas vai demorar aí de 1 a 3 horas. E presencialmente aqui em Oca. Então a gente quer sugerir que seja integrado. Então todo mundo que participar vai ganhar 5 pontos. E a gente possa marcar um dia para isso acontecer. Essa aí eu sugeriria que fosse essa semana ainda, porque precisamos organizar a equipe, né, para executar isso aqui. Então, se a gente quer ter um plano que tenha execução, tem que ter tempo para esse pessoal executar.
Então a gente sugere que essa aqui seja uma das primeiras atividades que a gente execute no ponto de vista presencial. Uma outra coisa é o guia de chegada dos hóspedes. O próprio Airbnb, ele cria um guia de chegada para quem está vindo para cá ter mais informações sobre essa questão de métodos de check-in, como é que ele faz para fazer check-in, quais são as informações que ele tem sobre o Wi-Fi. Existem algumas boas práticas ou regras da casa que seriam necessárias. Existe alguma informação sobre o carnaval que a gente possa passar de forma antecipada. Quando eles fazem check-out, ou seja, quando eles vão sair na quarta-feira de cinzas, é importante eles deixarem alguma coisa ou informarem alguma coisa para a Oca. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão da gestão desse meio de hospedagem de Oca na perspectiva do cliente. Então isso é uma atividade que envolve uma experiência um pouco mais do hipster misturado com hustler, onde vocês vão precisar entender como a gente cria uma experiência do cliente, onde ele se sinta acolhido e tenha todas as informações que ele precise. E essa informação pode ser muito útil para quando a gente quiser fazer qualquer tipo de ativação de hospedagem em Oca, em outras experiências de imersões aqui em Oca, né, Vi? Uhum. Então a gente quer também pegar essas informações e poder ajudar a gente a fazer manuais ou coisas do tipo. E vamos testar se funciona também, né? Então a gente vai testar se funciona, o que é que foi implementado e o que é que o cliente teve dúvida ao longo do processo. Então isso vai ser uma experiência de gestão bem interessante também. Publicação e melhorias das funções de landing page do Carnaval para vendas, ou seja, eu sei que o pessoal está apanhando aí para fazer o deploy, mas além do deploy, depois que for feito o deploy, a publicação de fato da landing page, pode ser que o pessoal de vendas, o pessoal que estiver mais na linha de frente, queira fazer adaptações. E a gente quer deixar esse tempo disponível para ter alguém de suporte que estava relacionado ao projeto da landing page, certo? Que possa colaborar nessa experiência da venda, ou seja, o que é que a pessoa que está vendendo essa experiência está precisando para melhorar o seu processo de venda. Então a gente quer deixar esse tempo quase como se fosse uma pessoa de suporte para qualquer necessidade de venda. Certo? Então, a gente deixou aqui uma tarefa moderada do tamanho 10, porque talvez não é uma coisa tão... Não vai ser grandes implementações, não vai ser coisas complexas, mas às vezes é um botão que está faltando, é uma foto que o cara perguntou e não tinha lá no site, que seria interessante adicionar, ou alguma informação que faltou e que a gente precisa adicionar para melhorar essa experiência do cliente. Então, a gente deixou esse aqui como atividade do tamanho 10. Outra coisa aqui para a galera de robótica, hardware, software, enfim, tudo isso. A gente comprou há cerca de, acho que chegou uns 10 dias atrás, não foi, Vi? Uma fechadura inteligente, uma porta magnética que ela tem tanto integração por senha, numeral de, acho que é de 6 dígitos, como também entra por biometria. De Tioca. Mas até hoje a gente está usando um portão com a fechadura manual com cadeado. Então a gente quer substituir isso para quem está fora, porque a gente vai ajudar a gente a receber esses hóspedes que estão vindo para cá e a gente cadastra eles para não ter essa... a gente tem uma questão de segurança que a gente quer fechar a porta lateral e deixar somente essa porta principal. Para a gente conseguir ter mais segurança e rastreabilidade de quem está entrando e quem está saindo e com que frequência. Então a gente quer que vocês entendam como instalar isso. A gente vai ter o nosso soldador, né, que é uma das coisas que eu acho que deveria estar no checklist lá da impacto e esforço, botar o serralheiro para ajudar a instalar esse equipamento na porta da gente, certo? Então, os programadores aí que tiverem de plantão, quiser ajudar um pouquinho aí na elétrica e tudo mais, fiquem à vontade, é uma experiência de automação simples. Suporte de novos usuários no GitHub Project, foi o que a gente conversou agora. Constância na postagem para redes sociais que sejam aderentes ao Carnaval de Oca. Então, assim, toda a gente estava recebendo, né, Vi? Essa semana a gente recebeu umas 3 reuniões aqui em Oca. Reuniões importantíssimas. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre elas. Sim. Mas todo o começo de conversa da gente é Oca no Carnaval. E Oca, e Oca, e Oca. E como é que vai ser o Carnaval? E todo mundo querendo saber coisas. Então, eu acho que a gente tá com energia, quando se fala de Olinda, a gente tá com energia muito... não dá nem para conversar com a prefeitura, não dá nem para conversar com as entidades que a gente envolve, porque tá todo mundo preocupado com o carnaval. E a gente queria realmente, talvez, entrar um pouco mais nesse clima de carnaval nas nossas redes sociais. Pode ser que isso seja aderente ou não, isso é uma decisão estratégica de quem for elaborar as postagens e for fazer essa parte. Se vai valer a pena a gente falar sobre a hospedagem ou não. Aí a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso ao longo da execução dessa atividade. Mas a gente quer ter uma constância de postagem de pelo menos umas
nessa sprint aí, antes do carnaval, pelo menos 2 postagens para falar um pouquinho sobre essa experiência de carnaval em Olinda e conectar isso com Oca de alguma forma. Certo? Vitor, Oi, sim, por favor. com licença, Alice, de novo. Veja, eu vi aqui, em algum lugar aqui do Discord, que tinha sido compartilhado, acho que foi por você, um material do carinha de Brand Decoded, que ele vende basicamente agentes que fazem carrossel. E aí, o que acontece? Meu irmão comprou esse curso. Aí eu tenho essa paradinha. E eu tenho esses agentes. Então, Que legal. e se a gente pudesse compartilhar isso aí e fazer essa automação? Só que assim, zero conhecimento técnico, né? Meu irmão saca, mas ele mora lá em Santa Catarina. Se vocês quiserem fazer um dia, desse dia que a gente vai fazer aí várias coisas juntos, a gente poderia compartilhar isso e fazer essa integração com... Eles fazem... É uma ferramentazinha, velho, que eles usam. Esqueci agora. Não é Java. N8N? Não é N8N, não. É um lugar de design. Figma? É como se fosse um Canva da vida. Figma? Isso, o Figma, é o Figma. Eles conectam com o Figma, é isso. E aí é isso. Se vocês quisessem, porque a gente programava, organizava toda a linguagem, tá ligado? Organizava os designs aí das imagens. E, Nossa, inclusive, Davi tava falando numa das deles que a gente tava trocando ideia, né? O dele é massa porque, tipo assim, a gente fala um pouquinho sobre as tarefas no dia a dia, mas a gente também vai trocando ideia sobre outras coisas. E Davi tá fazendo um curso também de N8N, de automação. Então pode ser muito interessante, talvez a gente pegar esse protótipo de projetos, são projetos experimentais, a gente gosta muito dessa coisa do não ter obrigação financeira com tudo, né? Porque a gente pode criar projetos experimentais que podem dar errado, não faz mal nenhum, a gente não vai ter consequência, mas só o ato a gente tá promovendo coisas experimentais de automação, talvez pensando para a lógica de carnaval, pode ser legal, assim, para o público. É jogar na rua e ver como é que a galera vai usar isso e tal. Então eu acho que faz todo sentido. A gente pode pensar um pouquinho, e se for o caso, a gente até adiciona uma atividade para isso. Mas eu concordo que eu acho que isso poderia ser aderente à postagem de Oca. Então pode ser que isso até viralize Oca, de alguma forma. Alguém que está promovendo um serviço que entrega para o carnaval uma experiência legal de tecnologia para ser utilizado no carnaval, alguma coisa assim. Então vamos pensar nisso. Eu acho que isso é muito legal e isso vai estar aderente aqui. E se for o caso, a gente até aumenta o escopo dessa constância de postagens para redes sociais que sejam aderentes ao carnaval. Então a gente pode aumentar o escopo disso adicionando alguma entrega real pro carnaval, né? Massa, Alice, show de bola. Acho que vai ter muita coisa pra gente conversar sobre isso. E por último, calendário de encontros presenciais em Oca dessa sprint. Então, assim, seria muito interessante, e aí eu já estou promovendo aqui, Vi, o que a gente não conseguiu fazer na primeira sprint, que a gente está tentando fazer agora de forma retroativa, mas a gente quer, talvez, definir esses calendários que vocês topassem. Qual é o dia que você toparia vir essa semana, ou na próxima semana, para cá, para Oca? E a gente tentar organizar esse calendário coletivo, para a gente conseguir otimizar mais esse tempo. Porque, por exemplo, se tu vir sozinho, talvez outra pessoa não colabore tanto, então a gente não consegue fazer com que isso seja muito produtivo. Ou no dia que a gente tiver reunião de fazer um checklist aqui em Oca, dos procedimentos operacionais padrões, se tiver só uma pessoa, talvez também não seja muito produtivo. Então, vamos tentar organizar esse calendário de encontros presenciais em Oca e, obviamente, esses encontros presenciais, pelo menos dessa sprint agora, eu garanto que a gente dará um ponto para isso, né? Então, você antecipou isso, mas eu acho que vale a pena já nessa sprint 2 a gente fazer isso, sabe, Vi? A gente adicionar os pontos. Então é isso. Essa é a sprint que a gente queria apresentar para vocês e aí já deixar em aberto aqui para a gente poder ter esses 10 minutinhos finais para colaborações de vocês, sugestões ou até adaptações aqui do plano de trabalho dos próximos 15 dias. Não? Pera aí, galerinha. Vamos nessa. Troca ideia aí. Gente, carnaval semana que vem, né? E aí eu tô falando de gente aqui, geralzão, né? Vê, carnaval, hoje é terça. Carnaval vai ser semana que vem. Sexta-feira, semana que vem já praticamente já tá valendo. Então a gente tem mais ou menos 10 dias aí. Olha, eu toparia algo nessa sexta, nessa quinta ou segunda da semana que vem. Minha agenda aqui. Boa. Eu tô livre.
Eu acho que seria interessante a gente colocar no chat, no Discord, já que a gente tá Eu acho legal. tentando cada vez mais da Discord, sobre a agenda da gente. Porque, por exemplo, digamos que essa semana eu consegui ficar mais ocupado. Tipo, eu não... Quer dizer, consegui não. Eu fiquei mais ocupado durante o dia. Mas os meninos já estavam mais livres durante o dia. Um exemplo. E aí, seria legal de colocar no Discord os horários que a gente pode operar. Porque, por exemplo, se eu tô no mesmo horário que Breno, eu posso me juntar com ele e atualizar aquele sprint, sabe? Eu acho que isso seria massa. Vocês também pode ser... Eu aí... acho que... Fala, Light. Eu acho que, por exemplo, como a gente já tá, tipo, bem pertinho do carnaval, eu também não sei se seria viável, eu suspenderia a entrega do vídeo, tipo, da apresentação da gente no Instagram. Por exemplo, o vídeo e o carrossel, eu suspenderia. Deixaria para quando passasse o carnaval, no caso, a próxima sprint, e essa eu dedicaria ao carnaval. Até fazer algum conteúdo, eu não sei, tipo, mostrando que é bem pertinho das ladeiras, alguma troça, alguma coisa, entende? Para agregar. Porque meio que, tipo, a gente vai postar agora essa parte da apresentação e depois a gente já vai pular para coisas de carnaval, meio que não vai nem conversar. Mas aí vocês que sabem, são a sugestão. Eu acho que eu gostei da ideia de Laísa, porque a visibilidade fica até melhor, tanto pro posto de carnaval quanto pra nossa apresentação, se ficar mais dividido, sabe? Eu também concordo. Acho que faz sentido essa reflexão aí de Light. Em relação também aos horários, assim, eu posso até promover aqui uma enquete dos dias. Tipo, hoje é terça, né? Então, assim, tipo, entre quarta, quinta, sexta dessa semana e segunda da semana que vem. Então, tipo, eu boto assim os horários, turnos, assim, manhã, não sei se turno valeria a pena, é melhor botar primeiro dia, né? E depois a gente define as pessoas que botarem naquele dia tentarem se organizar pra ver se consegue qual turno. Acho que mais prático do que a gente ter que fazer essa microgestão, assim. Sim. Que aí eles vão tentar combinar entre eles os horários. Acho que é uma. Não é? O que é que vocês acham? Às vezes é até um documento colaborativo, um doc com uma tabela. Fica bom assim. Ô Vitor, uma sugestão. Quando a gente tiver um tempo mais livre, né, pensar na possibilidade do Google Agenda. Porque no Google Agenda tem como compartilhar com qualquer e-mail uma atividade, uma agenda. Não, sim, isso sim. E aí, por exemplo, vamos supor que tem um dia lá que a gente vai ter que presencialmente fazer X tarefa. E aí compartilha com todo mundo lá, e aí quem recebeu vai saber que tem ali, vai ter aquela atividade naquele dia. E aí não vai passar despercebido, sabe? Pode ser. Na teoria. Pode ser. Totalmente apoiado, hein? Totalmente apoiado do Google Agenda. Prático. E também... Link de lá. Tem como colocar a descrição, botar link, e também tem como colocar a automação, se quiser mais pra frente e tal. É legal. Eu acho ótimo. Tô pensando assim, tipo... É mais uma questão do agora, certo? Mas no futuro, com certeza, se brincar até na terceira sprint, a gente consegue deixar isso um pouquinho mais fácil. Mas a gente também pode fazer assim, nesse primeiro momento, definir os horários que o pessoal está mais disponível. E depois que definir esses horários, então vai ser nesse dia que a gente vai fazer essa atividade. Quando a gente for definido a atividade em si, aí cria uma agenda. Sabe, eu acho que poderia ser um fluxo que faça mais sentido. Era na situação da atividade em si, a gente cria a agenda, sabe? E aí compartilha com todo mundo. Eu acho que pode ser melhor. Mas, por exemplo, eu não conseguiria, era no Google Agenda, ser democrático na perspectiva de qual horário fica bom em que. Sabe, pra quem, de que forma. Eu já teria que ter uma decisão do qual é a agenda e qual horário pra conseguir travar. Porque senão, não sei, eu tenho essa visão, assim, sabe? Que pode ser que funcione melhor depois que tá uma decisão tomada. Então, o Google Agenda seria mais ou menos só um lembrete, assim. Porque a decisão do horário, do dia, seria então mais beleza. no WhatsApp. Então ótimo, então a gente faz o meio de comunicação. E aí no Google Agenda você ia saber, você ia ter certeza que ia ser naquele dia, pra você não se perder, né? Porque às vezes você esquece de entrar no grupo, então você esquece a data, etc. Agora vamos botar essa tarefa, a pessoa que for puxar, cria o Google Agenda. Cria a agenda, compartilha com os outros amiguinhos, certo? Que vão estar lá. Eu acho que aí facilita, né, Vi? Porque senão, se depender da gente, tá lascado. Sim.
E a gente vai entrar Eu acho também. Bota também, lá na ó, agenda que a gente entra. Gente, eu acho também legal, já que a gente tá nessa pauta do Google Agenda e meio que travas de agenda, né? Então, se a gente tivesse uma agenda Oca, por exemplo, eu tô agora disponível, então eu vou dar uma passada lá, deixa eu saber o que a galera tá fazendo lá. E aí tá lá, já no Google Agenda, tipo, quem tá fazendo, pautando o quê, sabe? Pode ser também. Cria um calendário específico de Oca, inclusive de eventos gerais, de reuniões gerais. Eu posso até ver. Principalmente as reuniões que forem abertas, né? Tem algumas reuniões da gente que a gente acaba não podendo chamar todo mundo, porque, enfim, são reuniões de negócio. Mas, até mesmo de eventos e tal, né, Vi? Reuniões que são abertas são mais... a gente pode fazer isso também. Sim. A depender da reunião, a gente consegue convidar abertamente. Isso, inclusive, faz parte de uma das missões da gente, enquanto OCA, dos objetivos desses 6 meses, que é realmente a integração dos membros. Então faz todo sentido a gente fazer essa integração, mas eu confesso que era melhor a gente ir por parte, sabe? Então vamos tentar organizar a nossa, quando ele der certo com a nossa, aí a gente vai começando a abrir isso mais, cada vez mais, sabe? Mas vamos trabalhando nisso, eu gosto da ideia, assim. Mais alguma sugestão, dúvida sobre alguma tarefa, pessoal? Algum comentário para fazer sobre a tarefa, algum não entendimento, ou vamos com medo e depois a gente vai descobrindo? Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Sobre o Incubem, que tinha comentado que o professor, acho que é Gustavo, não lembro, o professor ele tava com a equipe fazendo o back, mas é o back do Incubem que ele tá fazendo? Porque eu não entendi se a gente tem que integrar o banco de dados e o back-end ou só o banco de dados? Vai ser o seguinte, vai ser só o banco de dados do Supabase. O back-end, esqueça, ele vai fazer a integração do back-end. Pelo que eu entendi, Moisés ele está só refatorando o código do front-end para depois fazer a integração com o Supabase, que é o banco de dados. Mas não vai ser um back-end mesmo, porque o back-end já está sendo feito e não vale a pena gastar energia com isso, sabe? O que a gente vai fazer é que o front-end que tem hoje, na versão do Google AI Studio, é muito superior ao front-end que hoje o Incubem tem enquanto produto. Então o que a gente quer ter é como esse código funciona na prática para ver se a gente consegue ter a experiência do usuário da gente, ou seja, o Oca ser o cobaia para ver se esse negócio funciona na prática, a operação, se vocês gostam, se tem comentários e tal, antes de levar isso para, de fato, se tornar um produto, sabe? Então a ideia da gente é como se fosse um laboratório, onde a gente está experimentando uma solução de código, vamos lá, um código aberto específico para cá, para o Oca Social Club, testar essa ferramenta e a gente depois poder voltar isso com a startup. Então é uma forma de a gente testar também essa lógica do Ocasulo, né? As startups estão incubadas em Oca, como é que a gente faz com que o Oca Social Club colabore com essas startups? Então é uma forma de a gente testar isso também. Entendesse? Mas entendeu a dúvida em relação à específica sobre o banco de dados? Ficou um pouquinho mais claro? Sim, entendi. Tá, Entendi. beleza. Tranquilo. Qualquer coisa, fala, Você já tá? compartilhou esse Kanban com a gente? Com vocês que já me passaram o seu cadastro, certo? Tá assim compartilhado. Então, por exemplo, aqui eu acho que já tem todo mundo que já tá dentro do grupo deixa eu ver aqui, que já tá na organização de Oca. Aí vocês conseguirão ter acesso ao Projects aqui, certo? Então, quem tiver aqui no overview de Oca, vai aqui acessar Projects, e aí tem, deixa eu ver aqui... Oxê, peraí. Tá em close Tá incluso, Deus. Esse o aqui. primeiro. Mas é só reativar. Oxi, como é que reativa? Peraí. Clica no Reopen. três pontos ali pra ver se reativa. Pronto, acho que agora abriu. Pronto. Aí tá aqui. Pronto, foi impresso. Certo? Então, o Oca Social Club. E aí vocês vão conseguir aqui acessar o Kanban. Certo? Então é relativamente simples, porém eu preciso também dos usuários de vocês. Aí quem quiser, quem puder, na verdade, cria o usuário do GitHub ou quem já tiver com o usuário do GitHub, compartilha comigo aqui no canal de Bate-Papo Aberto, que acho que o pessoal já tinha mandado por lá. E aí eu adiciono vocês, tá certo? Então todo mundo que já mandou, no caso aqui Moisés, Lash, Davi e Breno, já estão dentro com acesso aqui. Uhum. Eu tô até com ela aberta aqui, inclusive. Boa. Show de bola. Ó, acho que Lash entrou aqui, já deu pra ver a carinha dela.
Tá aqui já. Beleza, meu povo? Vamos nessa? Mais alguma dúvida? Estão confortáveis? Podemos dar início a essa sprint número 2? Tranquilo. Podemos. Simbora. Vocês vão mandar até amanhã, né, a enquete pra gente. Quem vai e quando, né? Bora. Ô, Vitor. Oi, fala. Tá na sala. Vou fazer a enquete É e negociado. mando rapidinho. Só vou fazer a enquete e vou mandar também o vídeo. Eu vou fazer o upload hoje à noite do vídeo, que isso aqui tá tudo gravado. E vou tentar fazer alguma transcrição. Não sei se vai dar tempo. É Vamos melhor. tentar. A gente tenta. Porque eu acho que a transcrição funciona até melhor do que o vídeo, porque você consegue ver relativamente rápido. É bem Vídeo mais rápido. você tem que parar pra assistir e tal. Enfim. Beleza? Aí qual era a outra dúvida? Acho que era Moisés que estava falando. Não, era só pra um negócio rápido. O manual do que tem Products é negociado, né? Na atividade. Deixa eu ver aqui. O tipo de tarefa é negociado. Só pra confirmar, Suporte, exatamente, negociado. Certo? Beleza. Quem tá recebendo a aula ou suporte em si não ganha ponto, tá? Nesse caso aí, a gente tá dando pra quem tá executando, então não tá oferecendo suporte. Beleza? Tranquilo. É isto. Vamos, Nelson. Buenas noches. Eu ainda vou trabalhar a madrugada toda. Muita coisa pra fazer. Um abraço pra todo mundo. Excelente sprint Valeu, 2 aí. rapaziada. Boa noite, bom Valeu. descanso. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu todo mundo, boa noite. Boa noite. Ô, Lash. Oi.